Boa tarde. Bem, vamos dar continuidade que a gente estava falando na última aula. A gente começou a falar na última aula sobre a primeira parte do Teorema Fundamental do Cálculo, até demonstramos, tá? E falamos também sobre área entre curvas, né? Hoje a gente vai falar da segunda parte do teorema. Só que para a gente falar da segunda parte, a gente vai precisar de alguns resultados preliminares para a gente poder demonstrar, tá? E aí, deixa eu pegar o X aqui. Até então, a gente definiu o que é integral de rima, né, através daquele limite daquele somatório. A gente viu a primeira parte do Teorema Fundamental, que é uma maneira da gente calcular mais facilmente, né, as integrais definidas. Então, até então, nós estávamos trabalhando apenas com as integrais definidas, né, que são as integrais onde aparecem os limites de integração. E o resultado de uma integral como essa é um número, tá bom? O resultado de uma integral como essa, se a função for contínua, aquele limite daquele somatório vai existir, a função vai ser integrada, e o resultado dessa integral definida vai ser um número, tá bom? O que a gente precisa definir hoje é o que a gente chama de funções dadas por uma integral. Bom, essa integral aqui de A até B, nós obtemos ela, esse número, né? Está aqui a função f no intervalo AB. Então eu saio daqui, vou integrando em termos de área, eu vou calculando essa área aqui até essa reta x igual a b, tá? O que eu quero entender agora, essa integral, não como um número, mas sim como uma função. Uma função da variável x, onde esse x ele vai pertencer ao intervalo AB. Então, imagina que eu tenho uma função do seguinte tipo, ó, integral de A até um número x. Esse número x é um valor entre A e B, então x vai estar por aqui, ó, alguém entre A e B. Da função f, eu vou colocar f de t dt, só para a gente não confundir essas incógnitas, essas letras, tá? Esse t aqui é uma espécie de variável muda, tá? Esse x é a variável que está passeando aqui no intervalo AB. Se eu olhar para essa integral dessa maneira, eu relaciono a cada valor de x entre A e B o resultado dessa integral. E aí eu tenho uma função. Uma função que eu vou definir da seguinte forma. Esse f de x aqui vai ser a função. Vai ser a função que será dada pela integral de A até x, onde x é um número entre A e B, de f de t dt. Ou seja, eu estou integrando a função f do ponto A, partindo do ponto A até um ponto x qualquer. Então, para cada ponto x entre A e B, eu vou ter um valor para f. Para essa f zona aqui, ó, que eu estou chamando. Então, isso me dá uma relação, uma função. Tudo bem? Por exemplo, imagina que você tem a seguinte função. Deixa eu pegar um exemplo pronto aqui. Essa função aí, ó. Mostre aí o slide, por favor. Um slide. Integral de 0 a x do cosseno de t dt. Isso aqui é a função, uma função dada por essa integral. Eu quero calcular três coisas. F de 0, f de π sobre 6 e f de
π sobre 4. Vamos calcular esses valores aí para essa função, tá? Quem que vai ser f de 0? A gente vai trabalhar com uma função normal. F de 0 vai ser, eu pego o 0 e substituo no lugar do x. Então, f de 0 vai ser integral de 0 até o x, que é 0, do cosseno t dt. E aí eu vou calcular essa integral. Essa daqui não preciso fazer nada, né? Porque quando os limites de integração são iguais, o resultado da integral é 0. Isso aqui é 0. Então não precisa fazer nada aqui. Tudo bem? Agora, no item B, eu quero f de π sobre 6. Ora, isso aqui vai ser integral de 0 a π sobre 6 do cosseno t dt. Bom, aqui eu preciso, né? Quem é uma primitiva do cosseno? É o seno. Seno de t variando de 0 a π sobre 6. Ou seja, isso aqui vai ser o seno de π sobre 6 menos o seno de 0. Π sobre 6 em grau é quanto? 30, né? 30 graus. Quanto é o seno de 30? Meio. Então isso aqui é meio. E o seno de 0 é 0. Então o resultado de f de π sobre 6 é meio. Tudo bem? Tá? E o item C é f de π sobre 4. Isso aqui é a integral de 0 a π sobre 4 do cosseno de t, dt. Primitiva do cosseno é seno, variando de 0 a π sobre 4. Então isso aqui é seno de π sobre 4, menos o seno de 0. Seno de 0 novamente é 0, e seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então f de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Se eu olhar, olha o que está acontecendo. Se eu olhar para o gráfico dessa função, a função que está no integrando é o cosseno. Cosseno, o gráfico é assim. É, mais ou menos aqui assim. Tá? Isso aqui é o cosseno. Bom, f de 0 deu 0. Por quê? Porque eu estou parado aqui. Estou integrando de 0 a 0. Então, não saí daqui do lugar. Por isso que f de 0 é 0. Agora, f de π sobre 6. Π sobre 6 está mais ou menos aqui, assim, ó. Π sobre 6. Então, quando eu calculo f de π sobre 6, o que eu estou calculando é essa área aqui, ó. Então, essa área vale meio. Beleza? Tudo bem? E f de π sobre 4? Π sobre 4 está por aqui assim. Então, agora que eu estou calculando é essa outra área, a parte de integral de 0 a π sobre 4. Daqui para cá. Então, estou integrando tudo isso aqui, ó. E essa área que eu pintei de azul vale raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Poderia calcular outros valores. F de π, f de 2π, e assim por diante. Alguma dúvida? Tá? Então, esse é um exemplo de uma função dada por uma integral, tá? E a respeito desse tipo de função que nós vamos trabalhar a aula de hoje, tá? E, inclusive o teorema, parte 2 do teorema fundamental do cálculo fala sobre esse tipo de função, tá bom? No início das nossas aulas, quando nós fizemos a nossa revisão sobre funções elementares,
nós definimos, por exemplo, a função logarítmica como a inversa da exponencial. Não sei se vocês lembram, né? Que é o caminho mais ou menos padrão que a gente adota no ensino básico. Mas a gente poderia definir isso de outra forma. A gente poderia definir a função logarítmica como uma função dada por uma integral. Em sua essência, a função logarítmica é uma função dada por uma integral, que é essa função que está aparecendo aqui no slide para vocês. Ó. Mostra lá. Ó. Se eu pegar e calcular a integral de 1 até x da função 1 sobre t, isso aqui me dá o log natural, que é a área, esse gráfico aqui é o ramo da 1 sobre t, o lado direito da função 1 sobre t. Se eu pegar essa área aqui, ó, abaixo dessa curva, de t igual a 1 até t igual a um x qualquer, esse x aqui, ó, essa área aqui representa o log natural desse valor x. Então eu posso também definir a função logaritmo natural como uma função dada por uma integral. Tá bom? Então as funções dadas por integrais, elas são muito comuns, tá? Apesar de que a gente está vendo só agora, porque só agora a gente sabe o que é uma integral, mas elas são bem comuns, tá? Olha esse exemplo aí, ó. Considere essa função, a função g de x, presta bem atenção, tá? A função g de x. Deixa eu desenhar esse gráfico aqui primeiro. Eu queria desenhar, mas acho que fica melhor explicado se eu desenhar ele aqui. De 0 a x, f de t dt. Um, dois, 3, 4, 5, 6, 7. Um, dois, 3, 4. Menos 1, menos 2. Então é o ponto 1 e 2. 1 e 2, então vem aqui. 2 e 4. 2 e 4 aqui. 2 e 2, 3. 3. Menos 2 e 5. Aqui. 5 e 6. 6 e menos 2 e 7 menos 2. Tá. Então, essa aqui é a curva. Só colocar esses números aqui de branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4. Menos 1. Menos 2. Então, vamos lá. Então, essa curva aqui é o gráfico da f. Eu quero... E a função g, ela é dada pela integral de 0 a x da f, tá? ft dt. E eu quero calcular aí... Só deixa eu ver quais são os valores que ele pede. Lá no slide. G de 0, 1, 2, 3, 5, 6 e 7. G de 0, G de 1... G de 2, G de 3, G de 5, G de 6 e G de 7. Quanto que vale as imagens desses valores aí, tá? Então vamos começar por G de 0. G de 0 é simples, é trivial, é integral de 0 a 0 da ft dt. Então, se eu olhar no gráfico, o que eu estou fazendo é ficar parado aqui, né, no 0. Então não sai daí, o resultado dessa integral é 0. Tudo bem até aí? Tá. Agora, g de 1. Quem é g de 1? Substitui na função.
G de 1 é a integral de 0 a 1 da função f t dt. Ou seja, eu saio daqui, a integral de 0 até 1, até aqui. Bom, a integral daqui para cá, em termos geométricos, é essa área aqui. Você concorda comigo? Essa área vale quanto? Isso aqui é um retângulo, a base desse retângulo é 1 e a altura é 2. Então, quanto é a área dele? 2. Todo mundo concorda? Todo mundo entendeu? Tá bom? Letra C. Letra C, eu quero G de 2. G de 2 é a integral de 0 a 2 da função f. Ou seja, eu estou querendo integrar daqui até... Volta lá no slide só para eu ver um negócio aqui. Ah, o 2 faz par ordenado com 4. Espera aí. É bem aqui que tem que vir. É. Aqui. Aqui. Agora. Então, esse 2 forma par ordenado com 4. Então, a integral de 0 a 2, eu tenho que olhar daqui até aqui no 2. Se eu quiser, como eu não já sei esse pedaço, então eu posso dizer que isso aqui é a integral de 0 a 1, vê se você concorda comigo. Para eu não ter que ficar calculando tudo, eu posso dizer que é a integral de 0 a 1 mais a integral de 1 a 2. ft dt, vê se você concorda. Eu posso integrar daqui para cá, de 0 a 1, que eu já sei, e somar com a integral de 1 a 2, que eu posso descobrir. Tudo bem? De 0 a 1 é o item anterior, que valeu 2. Mais. E de 1 a 2, quanto que vale essa área bem aqui? Tem várias maneiras de você olhar isso aí. Isso aí eu posso olhar como um trapézio, por exemplo. Isso aqui é a base menor, isso aqui é a base maior, isso aqui é a altura. Concorda? Base menor vale quanto? 2, mais base maior vale quanto? 2 mais 4? 6. Vezes a altura, quanto é que é a altura? 1. 6 vezes 1, 6, divide por 2, 3. Então, aquela integral ali é 3. Então, isso tudo aqui dá 5. Concorda? Tudo bem? Se você quiser, você podia também dividir aqui. Ó, isso aqui é um triângulo mais um retângulo. Esse retângulo é igual a esse, já tem área 2. E a área desse triângulo aqui é base vezes altura sobre 2. 1 vezes 2 sobre 2 dá 1. Então, 2 mais 1, 3. Mesma coisa. Tá bom? Tá. D. G de 3. G de 3 é a integral de 0 a 3 da função f. Se você concordar comigo, a gente pode dizer que a integral de 0 a 3 é a integral de 0 a 2, que eu já sei que é 5 do item anterior, mais a integral de 2 a 3. Concorda? Tá? Então, essa aqui é a integral de 0 a 2, ft dt, mais a integral de 2 a 3, ft dt. Então, isso aqui vai ser, essa daqui deu 5, que foi o item anterior, e essa daqui, integral de 2 a 3, é essa área aqui, ó. Isso aqui é um triângulo, retângulo. A base é quanto? 1. A altura é quanto? 4. Base vezes altura sobre 2. Então, 4 sobre 2 dá 2. Tá bom? Isso aqui dá 2. Então, tudo dá 7. Então, G de 3 é 7. Beleza? G de 5. G de 5 é a integral de 0 a 5 ft dt. Como eu já sei que a integral de 0 a 3 é 7, então eu vou fazer de 0 a 3 mais
de 3 a 5. Então isso aqui de 0 a 3 deu 7. E de 3 a 5? De 3 a 5, a área desse triângulo. Quanto é a base desse triângulo? 2. E a altura? 2. 2 vezes 2, 4 dividido por 2 dá 2. Então soma com 2 e isso dá 9, certo ou não? Negativo, muito bem. Aqui não é mais, aqui é menos. Por quê, professor? Porque agora essa função, a função f, nesse intervalo de 3 a 5, ela é uma função negativa. Então o resultado daquela integral vai ser menos essa área. E aqui você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então aqui é 7 menos 2, então aqui não é 9, aqui é 5. Tá claro? Tá? G de 6. G de 6 é a integral de 0 a 6 da função f. Eu já sei a de 0 a 5. Então eu pego de 0 a 5 e somo com a integral de 5 a 6 da função f. Bom, de 0 a 5 deu 5. E de 5 a 6, de 5 a 6, eu estou olhando para cá, ó, para esse retângulo aqui. Esse retângulo tem base 1 e altura 2. Então a área dele é base vezes altura, que dá 2. Só que como é negativo, eu subtraio de novo. Tá claro? Porque está abaixo do eixo x, negativo. Então isso aqui dá 3. Tudo bem? Última. G de 7. G de 7, integral de 0 a 7 da f. Isso aqui é a integral de 0 a 6 da f, que eu já sei, mais a integral de 6 a 7. De 0 a 6 deu 3. De 6 a 7. De 6 a 7 é esse triângulo aqui. Esse triângulo tem base 1, altura 2. Então fica base vezes altura sobre 2. Então 1 vezes 2 sobre 2 dá 1. Só que está negativo, né? Porque essa área está abaixo do eixo. Então menos 1. Aqui dá 2. Pronto. Então já calculamos todos esses valores. Ficou claro, gente? Isso são funções dadas por integrais, tá? Com certeza, ficou claro? Daqui a pouco, o teorema fundamental do cálculo vai nos dizer como que a gente deriva funções como essa. O que é a derivada de uma função como essa? Tá? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas para a gente chegar lá, nós vamos precisar primeiro dessa definição. Mostra aí o slide para a gente. Eu vou colocar como definição, mas na verdade isso aqui é um teoremazinho. Tá? Valor médio de uma função. O que é o valor médio de uma função f, tá? O valor médio de uma função f no intervalo AB é definido da seguinte forma. O valor médio da função f é o valor de 1 sobre b menos a vezes a integral de a até b da função f. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de valor médio da função f. Quando a gente está trabalhando com um conjunto de números discretos, por exemplo, você pega, na estatística isso é muito comum, né? Você pega um conjunto de dados, conjunto finito de dados em geral, e você calcula algumas coisas a respeito desse conjunto de dados. Dentre elas, a média aritmética desse conjunto de dados. O que você faz? Você soma todo mundo, divide pela quantidade, você obtém a média. Não é assim? Só que aqui eu estou trabalhando com uma função. Imagina uma função que mede a temperatura de alguma coisa.
Durante o dia, essa função ela vai fazer infinitas medições de temperatura. Como é que eu posso calcular a temperatura média durante o dia? Então, preciso de uma ferramenta. E a ferramenta que nós temos é essa daqui. O valor médio da função é dado por esse resultado. Eu poderia demonstrar isso aqui, mas isso aqui não vai, essa demonstração não vai fazer muito sentido para a gente agora, tá? Mas o valor médio de uma função é dado por isso. Tudo bem? Estou calculando o valor médio da função no intervalo. Então, eu pego 1 sobre o tamanho do intervalo e multiplico pela integral da função, a integral definida da função f no intervalo AB. Tá? Por exemplo, te dá essa função aqui, ó. A função 1 mais x². Pega aí a função f de x igual a 1 mais x², definida no intervalo de -1 a 2. Tá? Eu quero calcular o valor médio dela. Então, preste atenção. O que é o valor médio dessa função? O valor médio dessa função vai ser 1 sobre... O valor médio da função nesse intervalo, tá? Então, vai ser 1 sobre o tamanho do intervalo. Quanto é o tamanho desse intervalo? 3, né? Porque é 2 menos o -1 dá 3, tá? Vezes a integral de -1 a 2 da função 1 mais x² dx. Tudo bem? Então, esse valor médio aí vai ser 1/3 vezes primitiva de 1, x, primitiva de x², x² sobre 3, e isso aqui tudo variando de -1 a 2. Então, o valor médio dessa função f aí vai ser 1/3 vezes... No 2 dá 2 mais 8/3, deixa eu ver se você concorda. Menos, no 1, no -1, dá -1 menos 1/3. Concorda? Aqui vai ficar menos 4/3. Com esse menos vai ficar mais 4/3. Mais 4/3 mais 8/3 dá 12/3. 12/3 é 4. 4 mais 2 dá 6. 6 dividido por 3 dá 2. Então, o valor médio dessa função é 2. Concorda? Tudo bem? Tá? Então, o valor médio dessa função aí é 2. Aí surge uma observação, uma questão. Quando nós temos um conjunto discreto de dados, pega um conjunto de dados, conjunto finito, e tu calculas a média aritmética desse conjunto, nem sempre o resultado da média vai estar no conjunto. Vocês estudaram estatística lá no ensino básico, lá no 3º ano do ensino médio, provavelmente, o professor deve ter comentado isso com vocês. Vocês lembram que vocês estudaram medidas de tendência central? Média, moda e mediana. Aí depois vocês estudaram medidas de dispersão. Tem desvio padrão, tem variância, tem o desvio médio, tem um monte de medida de dispersão. Mas o que interessa aqui é a média, né, que é uma das medidas de tendência central. Quando você calcula a média, nem sempre o resultado da média vai pertencer ao conjunto de dados. Por exemplo, você pega os números 1 e 2, é um conjunto de dados. Tem 2 dados. Tira a média deles, dá quanto? 1,5. 1,5 está no conjunto? Não. Então, nem sempre a média vai estar no conjunto de dados. E aí surge uma questão. Será que essa função f, ela assume infinitos valores nesse intervalo? Então, considera que esses valores que essa função assume nesse intervalo é um conjunto de dados. Pergunta: será que o valor médio dessa função vai estar nesse conjunto de dados? Ou seja, será que tem algum ponto que pertence a esse intervalo
tal que o valor da função nesse ponto vale 2, isso é um teorema, que é o que a gente chama de teorema do valor médio para integrais, que é esse aqui que eu vos apresento, tá? Mostra lá o slide. Se a função for contínua no intervalo, então com certeza vai ter um ponto no intervalo, tal que nesse ponto a função assume o seu valor médio. Então, se a função f for contínua, então vai existir um ponto C no intervalo AB, tal que f de C vai coincidir com o valor médio dessa função. E o valor médio dessa função a gente já viu que é dado por isso aqui. Se eu quiser, eu posso passar esse b menos a para cá, multiplicando, e escrever a integral da função como isso aqui, ó. É uma outra forma de você calcular a integral da função. Você pega o tamanho do comprimento e multiplica pelo valor da função no ponto em que ela assume o seu valor médio. Tudo bem? No caso desse exemplo que nós estamos trabalhando, da função 1 mais x², a pergunta é: onde essa função assume o seu valor médio? Então, qual é o valor de C, sendo que esse C pertence ao intervalo menos 1 e 2, tal que f de C é igual a 2. Quanto que vale C para que f de C seja 2? Estão acompanhando? Quero descobrir qual é o ponto nesse intervalo em que a função assume o valor 2, que é o seu valor médio. Para a gente descobrir isso, é só resolver a equação, né? Substituo C aqui, ó. Fica 1 mais C², e isso tem que ser 2. Bom, então fica C² igual a 1. Então C vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então C é igual a mais ou menos 1. Então essa função, pergunta, esses dois pontos, mais ou menos 1, estão nesse intervalo? Diga sim. Então, é nesses dois pontos que a função assume o seu valor médio. Se eu olhar para o gráfico dessa função, olha só. É 1 mais x², né? E eu estou olhando a 1 mais x² no intervalo de menos 1 a 2. Olha só, no 2 vale 4 mais 1, 5. Então aqui vale 5 e no menos 1 aqui vale 2. No menos 1 e no 1 vale 2. Está um pouco fora de escala, mas tudo bem. Então olha só, esse é o gráfico da função 1 mais x² no intervalo de menos 1 a 2. O valor médio da função é esse cara aqui, ó, é 2. Tem algum ponto no intervalo de menos 1 a 2 onde a função f assume esse valor médio? Tem. É nesse ponto aqui, ó, no menos 1, e nesse ponto aqui, ó, no 1. Então o teorema do valor médio, ele nos diz que se a função for contínua no intervalo, com certeza vai ter pelo menos um ponto nesse intervalo em que a função assume o valor médio dela. Tudo beleza? E se você souber o valor médio da função, imagina que eu te dei uma função e de cara tu sabe o valor médio dela. De alguma forma tu descobre o valor médio dela. Então tu tens uma outra maneira de calcular a integral da função no intervalo. Volta lá no slide. É só tu pegar o valor médio da função e multiplicar pelo tamanho do intervalo. Isso vai te dar o resultado dessa integral. E existe uma interpretação geométrica disso daí, tá? É a seguinte, ó. Imagina essa curva aqui, ó, o gráfico da função f, tá? Aqui é o tamanho do intervalo b menos a. Suponha que esse cara aqui é nesse ponto C que a função assume o seu valor médio. Tudo bem? F de C é essa altura aqui, concorda? F de C vezes B menos A, que é esse tamanho aqui, você concorda que é a área desse retângulo?
Sim ou não? Isso aqui é a área desse retângulo. Presta atenção nessa informação. Agora, o que é a integral de A até B da função f? Não é a área abaixo da curva? Então, geometricamente, o que eu estou dizendo é o seguinte. A área abaixo dessa curva é igual à área desse retângulo. Se eu pegar essa quantidade aqui de área e despejar aqui, eu fecho esse retângulo todinho aqui. Se eu pegar esse exemplo aqui, ó, volta para cá. Tá vendo esse retângulo aqui, ó? Tá vendo esse retângulo? E tá vendo a área abaixo da curva aqui? A área do retângulo é igual a essa área de azul que eu pintei abaixo da curva. Se eu pegar, é porque está fora de escala o desenho, tá? Mas se eu pegar essa quantidade e despejar aqui, eu preencho esse retângulo todinho. E isso, por exemplo, pega uma montanha. A montanha tem um pico, né? Tem uns vales também, né? Se tu encontrar o ponto médio, o valor médio da montanha, imaginando que essa montanha é uma função, tu pode cortar ela. Tu pega a parte acima do valor médio e despeja no vale. Ela se torna um retângulo. Tá bom? Então essa é a interpretação geométrica do teorema do valor médio para integrais. Lembra que a gente já teve um outro teorema do valor médio para a parte das derivadas, né? Esse aqui é o teorema do valor médio para integrais. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aí? Dúvidas? Não? Tá bom. Então, vamos para a parte mais importante da nossa aula de hoje, que é a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, que é essa parte aí. Na aula passada, nós falamos da primeira parte do teorema fundamental do cálculo, tá? Essa aí é a segunda parte. Diz o seguinte: se f for contínua, no intervalo AB, então, a função f de x, fzão de x igual a integral de a até x de f de t dt é também contínua. Então, essa função é contínua no intervalo fechado AB. Ela é derivável no intervalo aberto AB. E a derivada dela, olha só essa informação. A derivada dela é igual a fzinho. Vocês vão ver agora o poder do teorema fundamental do cálculo. Tá vendo essa função? Função do início da aula, função dada por uma integral. Integral de a x de f de t dt. Essa função, ela é contínua. Se essa função aqui for contínua, então essa função, ela vai ser contínua, ela vai ser derivável. E a derivada dela vai ser a função que está aqui dentro. A derivada da fzão é a fzinha. Vocês lembram que aquele exemplo eu peguei assim, ó, f de x igual a integral de 0 a x do cosseno t dt. Foi o primeiro exemplo da aula de hoje. Aí eu pedi para a gente calcular, acho que era f de π sobre 6. Lembra? Bora refazer esse exercício. Isso era integral de 0 a π sobre 6 do cosseno de t dt. Não foi isso? Vou até generalizar. Ao invés de eu pegar
f de π sobre 6, eu vou trabalhar como se esse π sobre 6 fosse um valor qualquer. Tudo bem? Um valor qualquer. Vou deixar x mesmo. Está aqui, f de x. Como é que fica? Fica assim, ó. Que é uma primitiva do cosseno. Seno de t. E aí eu faço esse t variar de 0 a x. Concorda? Seno de x menos seno de 0. Quanto é o seno de 0? 0. Então isso aqui vai dar seno de x. Tudo bem? Então a minha função f, fzão, que está escrita dessa forma, ela pode se resumir a isso. Tudo bem até aí? Agora pega essa função e deriva ela. Quem é a derivada do seno, gente? Cosseno. Uma função com essa característica, quando você deriva ela, você volta para a função do integrando, só que na variável x. Então, a derivada dessa função é o cosseno, no lugar do t, eu ponho x. Cosseno x. Aqui. É isso que nos diz o teorema fundamental do cálculo, a segunda parte dele. Funções dadas por integrais como essa, a derivada delas, são as funções do integrando na variável x. Em outras palavras, se quando eu derivo essa função, eu obtenho essa, o que isso significa? Significa que essa função aqui é o que da função cosseno? É uma primitiva da função cosseno. Uma primitiva de uma função, não é a função que quando eu derivo eu obtenho a outra? Então a primitiva do cosseno é uma função como essa, porque quando eu estou derivando ela, eu obtenho o cosseno. Então o que o teorema fundamental do cálculo, essa segunda parte está nos falando é a seguinte questão. As primitivas da função fzinho têm essa forma agora. Integral de 0 de a x. Porque quando eu derivar essas funções, eu obtenho a função fzinho. Tudo bem? Vamos olhar com cuidado esse teorema, tá? Oi. Pode. As primitivas da função f são dadas por funções como essa, tá? Bom, vamos demonstrar esse teorema. Em suma, o que eu quero demonstrar é o seguinte. Eu quero demonstrar que a derivada de uma função como essa é igual à função fzinho. É isso que eu quero mostrar. A derivada da fzão é a fzinho. Mais precisamente, eu tinha que mostrar que essa função ela é contínua no intervalo fechado, derivável no aberto, mas eu vou demonstrar apenas isso que é o que mais nos importa, tá? Nos interessa. Bom, então queremos mostrar que a derivada da fzão é a fzinho. Mas o que é a derivada de uma função mesmo? Vocês lembram da definição de derivada de uma função? O que é a derivada de uma função? É o limite, quando h tende a 0, de fzão de x mais h, menos fzão de x sobre h. Esse limite aqui é a derivada. Lembra? Então eu quero mostrar que esse limite é fzinho. É isso que nós queremos mostrar. Tá claro para todo mundo? Tá bom? Tá. Então vamos lá. Então note o seguinte, ó. Note que
Eu vou olhar para esse quociente aqui, galera. Vamos olhar com calma para esse quociente de Newton aí, para essa função f. O que é ele? O que é f de x mais h menos f de x sobre h? Bom, isso aqui vai ser o seguinte, ó. O que é f de x mais h? Eu pego x mais h e jogo na função f. Então vai ficar integral de a até x mais h, vê se você concorda, de a até x mais h, da f de t dt, menos a f de x, que é essa integral mesmo. Integral de a até x, ft dt. Vê se você concorda. Tudo bem até aí? Tá? Isso aqui que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Tá aqui A, tá aqui B, tá aqui o X, tá aqui o X mais H. Tudo bem? Então, isso aqui é a integral de A até X. Então, estou integrando daqui até aqui. Integral de A até X mais H é integrar daqui até aqui. Tudo bem? Gente, você concorda que se eu estou pegando integral daqui até aqui e subtraindo da integral daqui até aqui, sobra a integral de x até x mais h? Todo mundo concorda com isso? Tá? Então, isso aqui vai ser a integral de x até x mais h da ft dt sobre h. Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Tá. Por outro lado, guarda essa informação, tá? Por outro lado, como fzinho é contínua, preste atenção. Como fzinho é contínua no intervalo AB, isso aqui é uma hipótese do teorema. Fzinho é contínuo em AB. Em particular, fzinho é contínua em x e x mais h, porque se ela é contínua no intervalo AB, ela é contínua em qualquer subconjunto do intervalo AB. Então, ela é contínua nesse intervalinho de x até x mais h, concorda? Tá? Então, como ela é contínua nesse intervalinho, o TVM, o teorema que a gente acabou de olhar, o TVM para integrais garante que existe algum C no intervalo x mais h, tal que isso aqui acontece, ó. O que o TVM diz? Que existe algum ponto C, tal que f de C é igual ao valor médio da função. Não foi isso que a gente viu? Então, vai existir alguém, tal que f de C vai ser igual ao valor médio da função no intervalo x e x mais h. Mas quem é o valor médio da função nesse intervalo? É 1 sobre o tamanho do intervalo. Quem é o tamanho do intervalo de x até x mais h? Daqui para cá, qual é o tamanho? É h, concorda? É só fazer x mais h menos x. É h, tá? Então, 1 sobre o tamanho do intervalo vezes a integral da função no intervalo, ou seja, integral de x até x mais h da função f de x, colocar f de t dt. Estou usando t, né, na variável. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, por um lado, eu saí desse quociente, que é o quociente do limite, que eu quero mostrar que é f, tá? Então, saí desse quociente e cheguei nisso. Aquele quociente é isso.
E acabei de ver que a função f no ponto C, que é o valor médio da função, é igual a isso. Gente, isso aqui não é exatamente isso? Sim ou não? Vou colocar um asterisco aqui, ó. E um asterisco aqui, ó. Assim, esse quociente, que é isso, é igual a f de C, que é isso. Então, f de x mais h menos f de x sobre h é igual a f de C. Concorda comigo? Tudo bem? Agora, a última sacada. Olha só. Da continuidade de f, temos o seguinte, ó. Como f é contínua, você concorda que quando h tender a zero, o c vai tender a x? Porque olha só, o c é um ponto aqui no meio, ó. O czinho é um ponto por aqui, ó. Tudo bem? Se eu fizer esse h tender a zero, eu estou fazendo o tamanho desse intervalo colapsar aqui no x, você concorda? Então, como esse intervalo está diminuindo, esse ponto C que está entre esses dois está tendendo a x. Concorda? Isso por conta da continuidade de f. Então, se h tender a zero, o C tende a x. Logo, qual é a conclusão que eu tiro disso? Portanto, olha o que acontece. Quando eu calcular a derivada da função f, que na verdade é o limite, quando h tende a zero desse quociente, f de x mais h menos f de x sobre h, isso aqui vai ser o limite desse lado. O limite desse lado vai ser igual ao limite desse lado. O limite de f de C quando h tende a zero. Mas quando h tende a zero, o C tende a x. Então isso aqui vai para f de x. E aí está demonstrado que a derivada da função f é igual a f de x. Ok? Então, funções com essa característica são primitivas das funções f aqui do integrando. Ou seja, quando eu derivo uma função como essa, eu venho para uma função f dessa. E aí a gente pode traçar, enfim, a gente pode olhar para os dois principais conceitos do nosso curso, que é o conceito de derivação e o conceito de integração. Olha só que bonito, gente. Presta atenção. Teorema fundamental do cálculo. Ele é composto de duas partes. Primeira parte nós vimos na aula passada. Qual foi? Que a integral de a até b da função f de x dx, ela é a f de b menos a f de a, onde essa f é uma primitiva da f. Não foi isso que a gente viu na aula passada? E hoje estamos vendo que uma função desse tipo aqui, ó, integral de a até x de f de t dt, quando eu derivo uma função como essa, eu obtenho a f. Acompanha comigo. Pega a f, integra ela. Está acompanhando? Peguei a f, integrei ela. Tenho esse resultado. Agora deriva esse resultado. Tu volta para f. Eu pego uma função, integro ela,
derivo esse resultado e eu volto para a função original. Tudo bem? Vem para o primeiro. A fzinho, né? Fzão, a derivada da fzão. Vou apagar isso aqui, ó. Posso colocar assim, então. Concorda? Integral da fzinho é a integral da derivada da fzão. Agora pega. Vem cá. Pega a f, deriva ela e depois integra o resultado. Tu volta para a fzão, nesse formato. Ou seja, derivação e integração são processos inversos. Você pega uma função, deriva e integra, tu volta para a função. Tu pega uma função, integra e depois deriva, tu volta para a função. E isso aqui, esse é o principal resultado do nosso curso, tá bom? Eu posso escrever isso aqui, inclusive, na notação de Leibniz, tá? Estou escrevendo aqui com um sinalzinho aqui, da notação que a gente já está acostumado, mas eu posso escrever isso aqui assim, ó, derivada em relação a x da f. Quem é a f? É isso aqui, ó. E nessa forma de escrever, fica até mais claro o que eu estou querendo dizer nesse segundo passo aqui, ó. Olha só, na notação de Leibniz, eu estou pegando essa função aqui, estou derivando, e eu volto para a função que está aqui no integrando. Então, eu pego a f, integro, derivo, eu volto para f. Tudo bem? Tá? Beleza. Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Olha esse primeiro problema. Considere aquela função ali, ó. G de x igual a integral de 1 a x da função t ao quadrado dt. Primeiro, esboce a área representada por G. Então, deixa eu colocar aqui, é G de x, integral de 1. Sexta, nós temos prova, né, galera? Isso aqui vai estar na tua prova, tá? Então, presta atenção. Considere a função, esboce a área representada por G. Bom, a função que está aqui no integrando é a função t ao quadrado, que é essa aqui. Vê se você concorda comigo. Tá bom? Não vou colocar essa parte daqui só para cá, porque, na verdade, o que me interessa é de 1... Aqui eu coloquei 2, mas é x, tá? De 1 em diante. Olhando para cá, do 1 até um ponto x... qualquer. Então, a área que representa a função g é essa aqui. Você concorda? Tudo bem? Tá. Bom, na letra A... Então mostra lá o slide de novo, vamos ver o que ele quer. Esboce a área representada, já esboçamos, e a seguir encontre a g', ou seja, encontre a derivada da g de duas formas. Primeira forma, calculando a integral, usando a parte 1 e então derivando. Então, tá aqui, vamos calcular usando a parte 1. Quem que é a g? Eu preciso encontrar uma primitiva para t ao quadrado. Quem é uma primitiva de t ao quadrado? T ao cubo sobre 3. Isso aqui variando de 1 a x. Isso aqui vai ficar x ao cubo sobre 3 menos 1/3. Vê se você concorda. Tudo bem? E agora eu vou derivar. Vamos derivar ela. Derivada de x ao cubo sobre 3 menos 1/3. 1/3, a derivada é 0. E a derivada de x ao cubo sobre 3? O 3 cai, fica 3x ao quadrado sobre 3, eu cancelo os 3, fica somente x ao quadrado. Tudo bem? Então, olha só. Eu saí daqui, calculei essa integral, como se fosse uma integral definida, e depois derivei. Eu voltei para x². Ora, x²
Não é t ao quadrado substituindo t por x? E é isso que nos diz a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Ou seja, a segunda parte me diz o seguinte: você não precisa fazer isso. Se a função tem essa cara, se a função tem esse aspecto, para você calcular a derivada dessa função, é só você pegar essa função aqui e você troca o t por x. X ao quadrado. Pronto. Isso é a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Então, se você tem funções desse jeito, você não tem trabalho para derivar elas. Você só pega o que está aqui e troca por x. Pá, acabou. Mas a função tem que ter exatamente essa característica. Uma constante aqui, o x aqui, a função f de t dt. Tudo bem? Tá? Olha essas aí. Encontre a derivada da função. Primeira função, g de x igual à integral de 0 a x da raiz de 1 mais t ao quadrado dt. Gente, fala para mim direto, quem é a derivada dessa função? Quem é a derivada? Raiz de 1 mais x ao quadrado. Pronto. Essa função tem a característica original? Integral de a x f de t dt? Sim. Então a derivada dela é só eu pegar a função do integrando e trocar o t por x. Pá, acabou. Tudo bem? Letra B, bota lá pra gente. Letra B. G de S igual a integral de 1 a S de 1 sobre t ao cubo mais 1 dt. Quem é a derivada da função g de S? Professor, eu só sei com x, com S eu não sei. Por favor, né? Quem é a derivada dessa função? 1 sobre S ao cubo mais 1. Pronto. Difícil isso? É só você lembrar sempre como que tem que ser a função dada pela integral. É sempre assim, ó. A função sempre tem que ser assim, ó. Integral de um número até x da função. Tá? Não esquece disso. Eu não sei se vocês perceberam, mas desde o início da aula eu chamei isso aqui de Fzão. Por quê? Porque eu já estava querendo dizer que isso aqui era uma primitiva da função. Lá na nossa aula de primitiva eu usei a notação Fzão para as primitivas. Então já estava dizendo, tá? Vamos para a próxima, a letra C. G de R igual a integral de 5 a R de t menos t ao quadrado à oitava dt. Então, qual é a derivada da função g em R? R menos R quadrado à oitava, elevado a 8. Pronto. Tá bom? Letra D. Próximo. G de x igual a integral de x a π da raiz de 1 mais a secante de t dt.
Quem é a derivada dessa função? Tá exatamente como a gente quer? Não. A gente quer que esteja dessa forma. Constante embaixo, x em cima. Não tá. A variável está embaixo e a constante está em cima. Mas isso é muito problemático? Não, porque eu posso inverter. Então eu posso inverter, mas o que eu tenho que fazer? Trocar o sinal aqui, colocar um negativo. Então fica menos a integral de π a x da raiz de 1 mais a secante de t dt. Agora eu consigo derivar. Quem é a derivada dessa função? Menos a raiz de 1 mais a secante de x. Pronto. Beleza? Tá bom? Próxima. G de S igual a integral de S a 1 do cosseno da raiz de t dt. Então, quem é a derivada dessa função em S? Tenho que inverter de novo, concorda? De 1 a S negativo do cosseno da raiz de t dt. Então, essa derivada, ela é menos o cosseno da raiz de S. Pronto. Tá? Eu queria um pouco de água, por favor. Tá, próximo. G de x igual a integral de 1 a x à quarta da secante de t dt. Como que vai ser a derivada dessa? Fala. Secante de x à quarta. Certo? Jogar o 4 aqui? Por quê? Não sei. Ah, isso. Tem que fazer a regra da cadeia, porque aqui nós temos uma espécie de composição de funções. Aqui eu tenho a função u, que é essa x à quarta, vê se você concorda. Então, eu posso escrever assim, ó, essa g de x é como se fosse a integral de 1 a u da secante t dt, onde essa u é a x à quarta. Então, se eu quero... Lembra da regra da cadeia? Ela é assim, ó. Se eu quero derivar a função em relação a x, e a g é uma função de u, então eu derivo a g em relação a u, e depois multiplico pela derivada da u em relação a x. Essa é a regra da cadeia, lembra? Tá? Ou seja, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Quem é a derivada dessa função em relação a u? Tá na característica que eu quero? Sim. Então é só substituir o t por u. Então vai ficar secante de u. Tudo bem até aí? Só que eu tenho que multiplicar pela derivada da u em relação a x. Quem é a derivada de x à quarta em relação a x? 4x à terceira. Portanto, a derivada da g em relação a x
é 4x a terceira vezes a derivada, vezes a secante de u, mais u é x à quarta. Então, essa aqui é a derivada da função g. Aí já houve uma mudançazinha. Por quê? Porque eu tinha uma composição. Na prática, o que você vai fazer? Você vai pegar a derivada de uma função como essa. Você vai pegar secante do que está aqui vezes a derivada do que está aqui. Secante do que está aqui, secante de x à quarta, vezes a derivada de x à quarta, 4x à terceira. Tá bom? Tá? Bora ver outro exemplo para ver se a gente entendeu mesmo esse exemplo aí. Para ver se vocês vão fazer direto. Letra G. É a função g de x igual a integral de 1 a e elevado a x do log natural de t dt. Vamos ver. Quem é a derivada dessa função? Direto. Onde tem t, eu vou colocar o quê? E elevado a x. Então fica log natural de e elevado a x, só isso? Vezes a derivada de e elevado a x, que é quem? E elevado a x. Sacou? Então, g' vai ser... Ora, mas quem é o log natural de e elevado a x? O x não vem para frente do log? E o log natural de e não é 1? Então fica x vezes e elevado a x. Essa é a derivada dessa função. Tudo bem? Tá? Então tá vendo como é fácil derivar funções dadas por integrais? Último. Olha lá. G de x igual a integral do seno de x a 1 da raiz de 1 mais t ao quadrado dt. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer nessa? Inverter os limites de integração e trocar o sinal. Fica de 1 ao seno da raiz de 1 mais t ao quadrado dt. Agora deriva. Quem é a derivada? Vai ser menos raiz quadrada de 1 mais, no lugar do t eu boto, então, seno ao quadrado de x, só isso, vezes a derivada do seno, que é cosseno. Pronto, está aqui, essa é a minha função. Essa é a minha derivada. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Beleza, beleza. Olha esse exemplo aqui. Esse exemplo, teve um semestre aí que eu coloquei essa questão na minha prova. Aí quase ninguém conseguiu fazer. Aí, cara, depois ele para e olha. Tá lá no Stuart. Tirei lá do Stuart. Aí o cara olha, em uma linha o cara faz a questão. Porque olha só. Já conseguiu? Olha só, eu estou te dando a função f de x igual a função dada pela seguinte integral. Integral de 0 a x de 1 menos t ao quadrado vezes e elevado a t ao quadrado dt. Eu pergunto o seguinte, em quais intervalos essa função é crescente? Quero saber em quais intervalos essa função f é crescente. Gente, para eu saber os intervalos de crescimento ou decrescimento de uma função, eu tenho que olhar para onde? Para a derivada da função. Onde a derivada é positiva, a função é crescente. Então, a função f ela vai ser crescente onde a derivada dela for positiva. Mas quem é a derivada da função f? Diz para mim.
Hã? 1 menos x ao quadrado vezes e a x. Essa é a derivada da função. Então eu só tenho que olhar onde essa função aqui é positiva. Bom, você concorda que isso aqui é sempre positivo? Então isso não altera o sinal da função. O que altera o sinal da função? Isso aqui. Quais são as raízes desse polinômio? 1 e menos 1, concorda? Menos 1 e 1. Esse polinômio é uma parábola côncava para cima ou para baixo? Para baixo. Então faz isso aqui, ó. Então aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. Ou seja, aqui decresce, aqui cresce, aqui decresce. Então onde a função é crescente? De menos 1 a 1. Acabou. Função é crescente aí. Tudo bem? Tá? Então, os conceitos, gente, e é para isso que a gente está dando esse curso aqui para vocês. Não é para vocês ficarem fazendo um monte de conta doidado aí, não. As contas são importantes, né? Mas o principal que eu quero que vocês saiam daqui é com os conceitos na cabeça de vocês. Conceito é isso. Quando que uma função é crescente? Quando a derivada é positiva. Quando uma função é côncava para cima ou para baixo? Quando a segunda derivada é positiva ou negativa. O que é a derivada de uma função como essa? Eu já sei derivar uma função como essa. Então esses conceitos eles são fundamentais e é isso que vai acompanhar vocês, tá bom? Olha essa aqui. Também peguei lá do livro, lá do Stuart. Eu estou te dando essa função g, que é a integral de 0 a x f de t dt. Deixa eu desenhar esse gráfico aqui. Então aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou tomando x no intervalo de 0 a 9, né? Tá, vamos ver se os conceitos estão acompanhando vocês, né? Letra A. Letra A. Considerando os valores de x entre 0 e 9, faça o que você pede nos itens abaixo. Letra A. Em que valores de x ocorrem os valores máximos e mínimos locais da função g? Então eu quero saber onde acontece os máximos locais da g e os mínimos locais da g. X igual a quanto? Máximo local? Da G. Esse gráfico aqui é o gráfico da F. Onde estão os máximos locais da G? Essa foi uma que eu também coloquei numa prova minha, um semestre aí. Vocês já prestaram atenção que minhas provas não são nenhum bicho de 7 cabeças, né? Na verdade são bem simples, se você tiver os conceitos bem definidos. Onde estão os máximos locais da função g? Oi? 1 em 5, por quê?
Por quê? Oi? Porque depois do ponto a G é negativo? Mas esse não é a curva G, isso aqui é a curva da F. Porque olha, vamos por parte. Como eu consigo identificar quando um ponto é máximo ou mínimo de uma função? Quando o quê? Quando a primeira derivada é zero no ponto, o ponto a gente chamou de ponto crítico. Mas depois a gente viu como classificar esse ponto crítico em máximo ou mínimo. O que a gente fez? Quando a gente analisou a mudança de sinal. Quando passa de positivo para negativo, o ponto crítico é máximo. Quando passa de negativo para positivo, o ponto crítico é... Mas eu tenho que olhar a mudança de sinal de quem da função? Da primeira derivada. Quem é a primeira derivada da função g? É a f. Então eu tenho que olhar para a função f, que é esse gráfico, onde ela está passando de positiva para negativa. Tudo bem? Ela está passando de positivo para negativo aonde? X igual a 1, positivo para negativo. X igual a 5, positivo para negativo. No 9 não tem depois, né? Só me interessa aqui, entre 0 e 9. Então os pontos de máximo dessa função g são 1 e 5. Então está certo. Perfeito? E quais são os pontos de mínimo da função? Aí os pontos de mínimo eu tenho que olhar onde a primeira derivada da função passa de negativo para positivo. Não é isso? Negativo para positivo, negativo, positivo. Então, os pontos de mínimo são 3 e 7. Ficou claro, gente? Com certeza? Então, vamos ver a letra B. Onde a G é côncava para baixo? Os intervalos onde a G é côncava para baixo. Onde a função G tem concavidade para baixo. Lembra o que tu precisas analisar para que tu consiga perceber onde uma função é côncava para cima ou para baixo. Tu olha para onde? Para o sinal da segunda derivada. Então, onde a G vai ser côncava para baixo? Ela vai ser côncava para baixo quando a segunda derivada dela for positiva ou negativa? Negativa. Negativo, côncava para baixo. Positivo, côncava para cima. Tudo bem? Então eu tenho que olhar onde a segunda derivada é negativa. Bom, mas a segunda derivada da G é o quê? É a primeira derivada da f. Vê se você concorda. A derivada da G não é a f? Então a segunda derivada da G é a primeira derivada da f. Em outras palavras, eu tenho que olhar onde a primeira derivada da f é negativo. Você consegue identificar nesse gráfico onde a primeira derivada dessa função é negativo? O que significa dizer que a primeira derivada da f é negativo? Significa dizer o quê? Que a f é decrescente. Então agora eu tenho que olhar onde a f é decrescente. Então olha como os conceitos bem amarrados te dão a resposta. G côncava para baixo. Já que a derivada da G é a f, então a segunda derivada da G é a primeira derivada da f. A G ser côncava para baixo significa que a segunda derivada dela é negativa. A segunda derivada dela é negativa significa que a primeira derivada da f é negativa. E se a derivada de uma função é negativa, significa que essa função é decrescente no intervalo. Em outras palavras, onde essa função f, que é esse gráfico mesmo, é decrescente? Daqui, eu vou considerar que aqui é meio, tá? Daqui até aqui, concorda? Daqui até aqui e daqui até aqui. Então, os intervalos são
meio a 2, união 4 a 6, união 8 a 9. Pronto. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Só reforçando, lembra da aula passada que eu falei rapidamente sobre integrais indefinidas? Quando você tem um limite de integração na integral, é porque eu estou te pedindo o valor daquela integral e aquele resultado é um número real. Tá? Quando não aparecem os limites de integração, é porque eu estou te pedindo a família de primitivas daquela função. E aí tu precisa encontrar a primitiva da função e aí a gente coloca mais a constante de integração, que é o que aparece aqui no slide, olha só. Então a integral indefinida da função f é a família de primitivas dessa função f. Então é isso que eu estou te pedindo quando não aparecerem o limite de integração. Por exemplo, qual é a família de primitivas da função seno de x sobre cosseno ao quadrado de x? Quem é a família de primitivas dessa função? Integral indefinida do seno pelo cosseno ao quadrado. Como é que você faz esse? Concorda que você pode reescrever isso aqui como seno? Vamos fazer assim, ó. Seno por cosseno vezes cosseno. Concorda? E isso aqui passa a ser... Vou separar mais ainda para ficar mais claro. 1 sobre cosseno vezes seno sobre cosseno. Tudo bem? O que é 1 sobre cosseno? Secante. E o que é seno sobre cosseno? Tangente. Agora você vai saber que é uma primitiva de seno vezes cosseno. Desculpa. Secante vezes tangente. Secante. Secante mais a constante de integração. Então, essa é a família de primitivas dessa função. Tudo bem? Então, quando não aparecerem os limites de integração, eu quero que você escreva isso. Alguma dúvida? Com certeza. Estão preparados para a prova? Um abraço, gente. Boa prova para vocês, tá?